você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vinda a este canal. Hoje eu tô aqui a convite da Acrylex para trazer para você 3 ideias de decoração com latas, isso mesmo, reutilizando latas para decorar a sua casa. Vem comigo ver que eu tenho certeza que alguma lata você tem por aí e você vai se inspirar, colocar a mão na massa e decorar a sua casa lindamente e gastando bem pouquinho daquele jeito que a gente sempre gosta. Vamos ver? Eu comecei utilizando a tampa de uma lata de fórmula infantil para fazer o risco aqui nesse pedaço de compensado que eu tinha. Então, repare aqui que eu tô aproveitando o máximo que eu posso, porque é o único pedaço que eu tenho e eu tenho que fazer 3 tampas. Então foi só riscar aqui com a caneta e eu vou cortar com a serra Tico-Tico. E caso você não tenha a ferramenta para cortar, faz o seguinte, pega a lata que você tá querendo reaproveitar, faz um molde de papel, leva numa marcenaria que eles cortam para você esse círculo aqui de madeira, de pinos ou de compensado, que vai valer a pena, tá? Eu garanto, porque fica linda, linda, linda. O meu corte não ficou perfeito, né? Mesmo que eu tenha uma certa prática aqui com a Tico-Tico, dificilmente esse corte sai certinho. Então, o que eu faço? Com a esmerilhadeira, eu venho com um disco flap, uma lixa que ela é mais grossa. Aqui eu tô usando a lixa 120 e eu vou desgastando essa madeira até que ela fique o redondo mais perfeito possível. No momento que eu já estou satisfeita com o quão redondo esse meu círculo está, eu venho com a lata e eu vou fazer uma espécie de medida aqui. Por quê? Eu vou querer um encaixe dessa tampa dentro da lata. Então eu vou fazer um risco aqui com uma caneta normal, para que eu possa lixar o suficiente para essa madeira encaixar dentro da boca da lata. Então eu venho com a esmerilhadeira, ainda com o disco flap, e vou lixar até que toda essa parte que eu pintei de caneta suma. Isso vai garantir que a minha tampa encaixe perfeitamente na boca da minha lata. Para que a tampa fique bem justinha, é uma questão de ir ajustando ali na lixa, vai lixando e provando até que a tampa fique bem presa, assim como ficou a minha aí. Para fazer o acabamento, eu escolhi ele, o queridinho da minha vida, o Betume da Judéia em cera. Eu passo com uma buchinha, que eu acho a maneira mais fácil de espalhar, e a gente consegue controlar melhor a tonalidade ali que a gente quer. Então, quanto mais betume a gente passar, mais escurinho essa madeira vai ficar. E o que eu mais gosto no betume é que, além de tonalizar a madeira, ele dá um leve brilho e permeabiliza a peça. Então, ele protege. Eu não vou precisar usar nenhum tipo de verniz, nem nada disso, porque a madeira já fica linda, linda. Aí eu venho com um paninho seco, uma flanela, e faço um polimento para ficar bem bonito. Aqui eu vou usar esses mini puxadores de metal com parafusos, mas dá para fazer puxador de tudo que é jeito. Dá para fazer com um quadradinho de madeira, com uma bolinha de madeira, dá para fazer com aqueles puxadores de móveis mesmo, até com uma braçadeira fica legal. Então, solta a criatividade aí e faz um puxador bem original para sua tampa. Agora é hora de lidar com as latas. E para isso, eu tô usando aqui o solvente para retirar toda aquela colinha residual do rótulo. Com a minha lata já bem limpinha, livre de qualquer resíduo de produto, eu venho com o primer para metais e vidro. Esse primer vai garantir uma melhor fixação da minha tinta em cima da minha lata. Então eu não vou precisar ter uma tinta que é própria para metal ou que é própria para vidro ou para plástico, se eu usar o primer antes. Ele vai ajudar nessa aderência. E eu sempre prefiro aplicar o primer usando um rolinho de espuma. Depois do primer aplicado, eu vou precisar aguardar o período de secagem, que é de 4 a 6 horas. Isso porque a tinta que eu vou passar em seguida será uma tinta à base de água. Se fosse uma tinta à base de solvente, eu iria precisar esperar um pouco mais, mas tem tudo explicadinho no rótulo do produto. Com o primer já bem sequinho, a tinta que eu escolhi foi a tinta preta, e eu vou usar aqui a tinta acrílica, essa embalagem que eu particularmente amo, porque ela é muito prática e ela é muito econômica, já que tem esse biquinho aplicador aqui, a gente consegue dosar exatamente a quantidade que a gente
precisa. Perceba aqui que delícia que é pintar por cima do primer, gente. Ele cria uma base ali muito aderente para a tinta. Então, assim, na primeira pincelada a gente já consegue cobrir bem direitinho a peça. É demais. Depois dessa tinta preta já bem sequinha, eu resolvi dar uma segunda e última demão com o uso do rolinho para que essa pintura fique ainda mais linda e bem uniforme. Olha a perfeição que ficou essa pintura, gente. Ficou demais. E aqui eu vou fazer uma escrita nela para incrementar e deixar ainda mais linda. Eu poderia fazer aquela transferência, ou era só passar um giz aqui, aquele giz de lousa, colocar sobre a peça, e aí vir com uma caneta ou um lápis, passar por cima para transferir aqui e depois eu só vir passando com a caneta ou com o pincel. Eu amo essa caneta da Color Marker e agora eu estou usando essa branca aqui à base de óleo, que ela é resistente. Então depois eu posso passar um paninho úmido aqui nessa peça que não vai ter problema de manchar. Eu vou fazer a mão livre mesmo, só olhando, e esse é um desafio pra mim. Pra você que me conhece, sabe que eu não sou nada boa de escrita à mão livre. Mas eu vou olhando a imagem ali, eu acho que vai dar tudo certo. E se eu puder te dar um conselho sobre escrita, assim, com linhas finas, eu te falo, use uma caneta, porque isso facilita muito, né? Não ter que ter aquele domínio do pincel. E também não passe duas vezes. Mesmo que você ache que não ficou muito perfeito, não passe mais de uma vez, porque dificilmente você vai conseguir fazer em cima do traço anterior. E aí você vai acabar engrossando a sua letra onde você não queria. Então, olha lá, não é que deu certo, gente? Eu achei que ficou bom demais. Até parece que foi impresso aqui. Agora me segura, porque peguei confiança. E vou escrever mais 2 palavras aqui. Não vou nem imprimir, hein, gente? Vai sair aqui a olho mesmo. E pro segundo projetinho desse vídeo, eu também quis fazer um triozinho. Vocês sabem que eu amo o tal do trio, né? Então eu peguei aqui uma latinha de atum e fiz exatamente o que eu fiz da outra vez, tá? Eu limpei, tirei todo o resíduo de rótulo com o solvente. Agora venho com o primer e tô passando aqui com o rolinho. Vou fazer a mesma coisa em outras 2 latinhas, olha só. Usei essa lata de tomate pelado e outra ainda de leite condensado. Com o meu primer já bem sequinho, eu venho com a tinta acrílica fosca na cor branca. Apliquei a tinta acrílica com o rolinho e 2 demãos foi o suficiente para ficar tudo bem cobertinho. Para esse projeto também eu vou usar 2 bolachinhas de madeira. Dessa vez eu tô usando a madeira Pinus e eu tô fixando aqui uma bolinha de madeira para ser o puxador. Essa aqui vai ser a tampa da minha latinha de atum. Usei uma outra bolachinha de madeira para colocar aqui no fundo dessa minha lata de tomate pelado. Eu achei que deu um charme incrível. Para isso foi só furar aqui com uma broquinha. E aí então, com o parafuso vindo do lado de dentro da minha lata, eu fixei ali a minha rodelinha, a bolachinha de pino. E a terceira latinha, que é a de leite condensado, vai ganhar uma alcinha. E aqui eu poderia ter usado corda, poderia ter colocado miçangas, deixado só o arame também, de repente fazer um rococózinho assim, um aspiralzinho, sabe? Fica bem bonitinho também. Mas eu resolvi usar madeira para ficar um trio perfeito com as outras 2 peças. Você vai ver como que vai ficar linda essa composição. Para isso, eu só furei dos 2 lados ali na mesma direção e coloquei um arame, fazendo como se fosse uma trava aqui, dando umas voltinhas do lado de dentro, para que ela não solte. Usei aproximadamente 22 centímetros de arame, mas vai depender muito do tamanho da lata que você esteja usando por aí. Coloquei algumas bolinhas de madeira e fechei do outro lado, dando uma voltinha com o alicate, para que essa alça fique bem firme aí no lugar.
projeto deste vídeo, eu vou usar essa lata de tinta aqui, que é facilmente encontrada em qualquer caçamba de obra por aí. Vou começar da mesma maneira que os outros projetos, passando o primer e esperando secar. Com o primer já bem sequinho, a cor que eu escolhi foi o verde musgo, também na tinta acrílica fosca. Eu apliquei a tinta com o rolinho e 2 demãos também foram o suficiente para cobrir toda a minha peça. Com a segunda demão já bem seca, reparei que ficou algumas falhas na pintura, mas eu gostei do resultado e é assim mesmo que eu quero deixar. Porque afinal de contas eu quero dar um efeito aqui de uma lata bem envelhecida e eu acho que isso tudo vai contribuir no resultado final. Peguei uma fita crepe larga para delimitar ali um retângulo na frente da minha lata. Esse retângulo vai formar uma espécie de rótulo. E para pintar esse meu rótulo, eu escolhi a tinta acrílica fosca na cor preta. Com 2 demãos de tinta preta, ficou assim bem lindo o meu rótulo. E agora é hora de compor aqui. Eu poderia fazer um lindo desenho ou uma escrita com a minha caneta da Color Marker, mas como eu quero trazer alguma opção diferente para você, eu vou trabalhar aqui com um stencil. E aqui eu tenho uma dica para quando a gente vai fazer stencil, para quem tem muita dificuldade e reclama que o stencil sai borrado. Uma dica é usar a cola permanente. Você passa a cola permanente e todas essas partes que são mais soltas do stencil, ela vai ficar grudadinha na sua peça. A cola permanente, ela fica pegajosinha, assim, grudentinha sempre. E ela não vai grudar permanentemente, nem vai arrancar a tinta da sua peça, nada disso. E vai garantir que seu desenho saia perfeitinho. Então, tá aí uma dica para quem tem dificuldade em fazer o stencil, tá? Mas eu vou usar aqui hoje só a fita crepe mesmo, porque eu vou fazer só essa parte onde as letras são bem pequenininhas, não tem partes grandes do stencil solta, então eu acho que a fita aqui já vai ser suficiente. Eu gosto muito de aplicar o stencil com a ajuda de uma buchinha. Hoje eu tô usando esse meu rolinho, mas eu até prefiro uma buchinha de cozinha. Sabe aquela buchinha velha? Então, guarda ela pra você fazer o stencil, que ela é perfeita pra isso. Essa aqui acaba pegando um pouco mais de tinta do que eu gosto, sabe? Vou dando batidinhas aqui com pouca tinta até cobrir todas as letrinhas aqui. E como eu quero dar aquela cara de velha para essa minha lata, eu vou usar a tinta na cor rústico. E aqui eu tô usando a tinta PVA. Vou pegar uma buchinha bem velhinha, essa sim que eu gosto para aplicar stencil normalmente, e vou tirar o excesso e com bem pouca tinta na buchinha, eu vou pegar toda a minha beirada da lata. Normalmente, o ferrugem, ele se concentra assim nas beiradas, né? Então, você vai imaginando ali onde o ferrugem comeria essa lata, se ela fosse uma lata velha de verdade, e vai dando batidinhas ali de forma mais aleatória. Cada lugar você concentra um pouco mais ou um pouco menos de tinta, e é isso que vai dar mais naturalidade pro seu ferrugem. E pra finalizar, essa lata não poderia ser diferente, né, gente? Coisa envelhecida a gente usa o quê? Betume. Betume da Ideia em Cera. Eu vou passar em toda a minha lata. Vou deixar para passar por último em cima do rótulo, porque foi a última tinta que eu passei, só para garantir que ela vai estar bem sequinha na hora que eu chegar ali. Então, eu vou passando aqui com a ajuda de uma buchinha, que eu acho que é o ideal para se passar betume. E depois a gente vem com um paninho dando um lustro em tudo isso para ficar lindo. Acabei deixando a alça para fazer por último, por uma questão de manuseio mesmo, porque eu ficava pegando na alça para segurar ela em determinados momentos que eu estava trabalhando a peça. Então, vou passar aqui o primer, deixar secar e agora sim, com a tinta rústica, eu vou passar com a buchinha em toda essa alça para parecer que ela está toda enferrujada. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que tenha te inspirado de alguma maneira a reaproveitar as latas que vão pro lixo aí na sua casa. Combinado? A gente vai estar fazendo um bem enorme pro meio ambiente e ainda decorando a nossa casa. Não é bom demais, gente? Eu espero que você tenha gostado. Se você não está inscrito no canal da Acrylex, se inscreve aqui e aproveita e deixa um comentário aqui pra mim qual das 3 ideias que você mais curtiu e qual que você vai se aventurar a fazer por aí. Combinado? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.